pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de laboratório de máquinas. A aula de hoje vai ser a primeira aula sobre máquinas de corrente contínua. Pois bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre as características das máquinas encontradas aqui no laboratório de máquinas do Cefet-MG e mais algumas características gerais das máquinas de corrente contínua. Pois bem, essa aula é dedicada aos alunos de eletromecânica do Cefet. Espero que vocês deixem o like aí no vídeo, faça a sua inscrição e recomende para os amigos. Beleza? Bons estudos. Vamos lá, né, pessoal? Então estamos aqui com um dos conjuntos que existe aqui no laboratório de máquinas. Bom, esse conjunto aqui, ele é composto de uma máquina de corrente contínua acoplado com uma máquina síncrona, ok? Então esse conjunto sempre vai trabalhar aqui como uma das máquinas operando como máquina primária e a outra trabalhando como gerador, por exemplo. Então, nossos ensaios aqui de motor de corrente contínua, nos ensaios em carga do motor, nós vamos usar a máquina síncrona como gerador e podemos fazer a lógica inversa também quando estivermos falando do ensaio dos geradores. Então, se formos aqui por trás do conjunto, é possível observar o acoplamento mecânico que existe entre o rotor do motor da máquina de corrente contínua em relação ao rotor da máquina de indução. Da máquina de indução não, da máquina síncrona, ok? Então existe esse acoplamento mecânico aqui. Quando o motor está girando, o eixo do gerador gira ao mesmo tempo. É interessante mostrar também desse acoplamento é que existe essa fita reflexiva aqui no caminho, porque essa fita reflexiva ela vai ser interessante para a medição de velocidade com o tacômetro. Então, existe o tacômetro a laser aqui no laboratório que, quando você aperta o botão da lateral aqui, ele emite um laser que, por consequência, reflete em cima da fita reflexiva. E essa fita reflexiva dá, por reflexão, a medição de velocidade do eixo, tá? Em RPM. Bom, além dessa característica aqui do acoplamento mecânico, vou mostrar para vocês um pouco das características construtivas e de engenharia dessa máquina de corrente contínua. Pois bem, essa máquina é uma máquina que opera com velocidade nominal de 1.800 RPM, certo? Com tensão aplicada na armadura de 120 volts. A potência dessa máquina é de 2 kW, podendo chegar a uma corrente de carga de uma corrente nominal de até 16,7 amperes. É uma máquina muito robusta e que funciona muito bem. Pois bem, vamos avaliar aqui os terminais para entender quais são os enrolamentos disponíveis nessa máquina. Qual que é a lógica aqui, pessoal? Tá vendo essa inscrição aqui A e B? Entre A e B que tem essa bolinha no meio do caminho que nós vamos ver mais para frente, que simboliza a tensão induzida na armadura ou tensão de armadura. Portanto, o enrolamento de armadura dessa máquina, que é o enrolamento que está no rotor dela, está entre esses pontos A e B. Não é necessário fazer uma conexão entre esses dois polos aqui, pessoal, porque aqui entre o polo A e B já existe o enrolamento lá internamente na máquina. Além disso, aqui do lado, aqui no meio, existe o GH, que é a simbologia da norma americana para enrolamento de interpolo. Então, notem que essa chapinha aqui já está fazendo a conexão direta entre o enrolamento de armadura e o enrolamento interpolar, colocando os dois em série, ok? Então, o G é a entrada do interpolo e o H a saída do interpolo. Além disso, essa máquina ela possui dois enrolamentos de campo, o enrolamento de campo shunt ou de derivação e o enrolamento de campo série. Então, quando eu pego entre o ponto E1 e F aqui da plaqueta, eu estou pegando o enrolamento de campo série da máquina. Já se eu pego entre o ponto C, que vem internamente para esse aqui de baixo, que fecha com a chapinha, que vem para o D3, que vai para o D4 e no fim das contas chega no D, eu estou pegando o enrolamento de campo shunt. Então essa máquina possibilita para a gente vários tipos de ligação. A ligação shunt ou paralelo, a ligação independente, porque eu posso energizar aqui o circuito de armadura com interpolo independente com uma fonte diferente para o enrolamento de campo shunt, ou ainda posso fazer a ligação com o enrolamento de campo série, fazendo a ligação série da máquina.
E como eu tenho o enrolamento de campo série e o enrolamento de campo shunt, eu posso fazer as ligações compostas, a ligação composta longa ou ligação composta curta. Se você não entendeu como é que é essa ligação ou ainda não sabe como se faz esses tipos de ligação, e ainda não sabe quais são os diagramas de ligação desses estilos, vou deixar no card aqui a aula de teoria de máquinas do professor Alan, que está muito bem explicado por lá. E é isso. Agora vamos tentar avaliar aqui, gente, como é que é essa máquina por dentro. Vou ligar o flash da câmera aqui e vamos tentar ver se conseguimos ver alguma coisa. Quais são as características dessa máquina internamente? Vou tentar apontar aqui com uma chave de fenda. Vamos lá, o que dá para ver facilmente aqui, gente? Primeiro, a comutadora, né? Então, a comutadora é essa parte aqui da máquina onde existe um contato elétrico com as escovas de carvão. Então, eu tenho uma escova de carvão do lado de cá e do lado de lá eu tenho uma outra escova de carvão que está dentro de um porta-escovas, né? Pressionado por uma mola. E existe esse rabicho aqui de condutor para conectar a escova de carvão com o terminal externo da máquina. Então aqui, com acesso a essa escova de carvão, aqui fora eu consigo ter acesso ao enrolamento de armadura e o de interpolo. Tranquilo, pessoal? Outra característica interessante dessa máquina aqui é que ela tem essa cremalheira que está conectada mecanicamente nesse pinhão, que tem ligação com esse volantinho aqui do lado de fora. Então, quando a gente mexe esse volantinho, é possível ajustar alguma coisa da posição do porta-escovas, né? Então eu consigo deslizar a posição dessas escovas em cima das barras da computadora usando esse volantinho do lado de fora. Isso pode ser aplicado para poder reposicionar a escova para diminuir o faiscamento, tá, pessoal? Apesar de hoje em dia não ser muito comum, aqui no laboratório nós temos a possibilidade de avaliar esse faiscamento, a variação do faiscamento conforme se alterna a posição das escovas de carvão. Outra coisa interessante que vai dar para ver aqui, esse enrolamento grandão aqui, na verdade, esse ressalto grande aqui é a sapata polar, né? Então, se vocês observarem, existe uma sapata polar aqui, outra aqui embaixo, outra aqui do lado e mais uma do lado de lá, formando 4 sapatas polares. Então, essa máquina é uma máquina de 4 polos. Então, os enrolamentos de campo estão enrolados aqui em volta das sapatas polares. Além disso, olha só, tá vendo que tem uma sapata polar menorzinha aqui? Esse é a sapata interpolar, onde fica enrolado o enrolamento de interpolo. Então, tem um interpolo aqui, tem um outro interpolo aqui e tem mais 2 distribuídos. São 4 interpolos. E aí, nós precisamos lembrar para que serve o enrolamento interpolar, né? Por conta da reação de armadura, pessoal, que é o deslocamento da zona neutra, que acontece na zona neutra devido à corrente de armadura, o enrolamento interpolar tem a capacidade de voltar a zona neutra para o eixo da máquina. Então, o enrolamento interpolar é muito importante para poder fazer a redução do faiscamento. Também vou deixar aqui no card a aula do professor Alan que fala sobre a reação de armadura. Bom, bem basicamente é isso, mas para poder fixar um pouco esses conceitos e também para poder ter algumas outras medições que nós vamos precisar para os ensaios futuros, nós vamos fazer juntos aqui um ensaio de medição das resistências dos enrolamentos de armadura e interpolo, de campo shunt e de campo série. Para isso, o que nós vamos utilizar? Basicamente, um amperímetro, pode ser um multímetro aqui, ou então um voltímetro, que nós vamos usar na escala de tensão contínua, e fontes elétricas. Aqui, no caso, nós vamos usar baterias, pilhas de maior porte, que vão dar 1,5 volt entre o positivo e o negativo. Beleza? O que vocês têm que ter em mente aqui para poder fazer a medição dessa resistência de enrolamento usando uma fonte de tensão, um amperímetro e um voltímetro? É que, pela norma, para fazer essa medição, a corrente que tem que passar pelos enrolamentos é uma corrente de até 10% da corrente nominal. Então, por exemplo, aqui no enrolamento de armadura e de interpolo, espera-se, e no de campo série, espera-se até uma corrente de 16,7 amperes. Então, a corrente que nós podemos passar aqui nesse conjunto é de até 1,67. A ideia de usar até 10% da corrente, gente, é para poder não esquentar demais o enrolamento e falsear a medição.
Depois, se sua máquina for operar numa temperatura muito diferente da temperatura de medição da resistência, você tem que fazer uma correção de temperatura. Então, por exemplo, fiz a medição aqui a 25 graus, mas a máquina chega a 70 graus na operação, então ela trabalha num local que aquece muito a temperatura ambiente, então você tem que aplicar uma equação de correção para a medição dessa resistência dos enrolamentos, porque ela varia. Quanto maior for a temperatura, maior tende a ser a resistência medida do enrolamento. Então, teria que aplicar uma equação de correção. Bom, vou fazer a montagem aqui e vamos desenhar um diagrama de montagem para poder entender como vai ser essa medição. Então, pessoal, qual que é a ideia aqui de fazer essa medição dessa resistência? Nós vamos usar a fonte, medir a corrente que essa fonte injeta lá no sistema e nós vamos medir a tensão gerada. Se fizermos a razão entre a tensão nesse sistema pela corrente, nós vamos descobrir a resistência. E por que eu chamo de sistema? Porque, por exemplo, aqui, ó, quando formos medir a resistência do interpolo, nós vamos ter que medir também da armadura tudo junto, tá? Porque os dois ficam ligados em série por aquela chapinha ali. E quais são as resistências que nós vamos pegar nesse caminho aqui, pessoal? A resistência da própria armadura, a resistência do próprio interpolo, além disso, a resistência de contato entre as escovas e a comutadora. Então, o que vai ser a ideia? Nós vamos pegar a fonte de tensão, que é essa fontezinha aqui, que vai ser, no caso, a nossa pilha de 1,5 V. Nós vamos fazer ela passar a corrente pelo amperímetro. Essa corrente entra na armadura, passa pelo interpolo e volta para a fonte. E aí nós vamos medir a tensão entre H e A, aqui no caso. Então, notem aqui a minha montagem. Sai do positivo da fonte, passa pelo amperímetro, esse cabo vermelho, sai a corrente do amperímetro e entra no polo A. Sai do H, esse cabo preto aqui, que vem para o negativo da fonte, aqui ainda não está fechado. Além disso, olha só, um cabo vermelho e um cabo preto, que vão diretamente para o ponto A e para o ponto H da máquina, para poder medir a tensão que está sendo aplicada aqui no conjunto. Então, nós estamos exatamente igual a essa montagem aqui dessa figura. E qual que vai ser a resistência que vai existir do ponto A até o ponto H? Vai ser a tensão medida dividido pela corrente medida. Ah, Renan, mas a pilha tem 1,5 V, eu não posso colocar 1,5 V aqui direto? Não, pessoal, porque dependendo da corrente que sair da pilha, do estado da pilha, existe uma queda de tensão internamente a essa pilha. Então não vai chegar a 1,5 V aqui, vai chegar a 0,8, 0,7, depende. Bom, vamos para a prática aqui. Deixei desconectado aqui o negativo. Na hora que eu ligar o negativo aqui, já vai surgir corrente e tensão. Beleza, então olha só. Tensão 0,9 volts. Corrente está aqui na escala de 3 amperes. Está dando mais ou menos 1,5 ampere, que foi menos do que os 10% que nós combinamos, né? Então aqui a resistência vai ser 0,915 dividido por 1,5 amperes. E aí nós podemos calcular a resistência entre o ponto A e o ponto H, armadura e interpolo. Beleza? Agora eu vou abrir o circuito e vou fazer a mesma medição agora, só que para o enrolamento de campo shunt. O enrolamento de campo shunt está aqui entre o ponto C e o ponto D. Eu faço a mesma coisa, é só remover o conjunto inteiro de medição aqui para baixo. Então eu vou colocar aqui, ó, o positivo vai no ponto D, o negativo vai no ponto C. Então tá C e D. E aí vamos fechar o circuito aqui. Notem que agora a tensão ficou mais alta e a corrente ficou baixinha, porque a resistência do interpolo ela é bem maior, né? Então, o que eu tive que fazer aqui, pessoal? Tive que reduzir a escala para 60 mA. Então, a corrente que está sendo medida aqui é 20, 25... aproximadamente 27 mA, com uma tensão de 2,56 volts. Então, aqui, o RCD vai ser igual a VM2 dividido por IR2, que vai ser igual a 2,57 volts, dividido por 27 mA praticamente. Então, aqui seria 0,027.
Beleza? Agora só falta fazer do campo série, né, pessoal? Então eu vou ter que mudar aqui as ligações para E1 e F, que já estão mudadas, e fechar o circuito. Só que aqui, usualmente, a resistência a ser encontrada no campo série é bem menor do que a corrente do campo shunt. Então, o que nós vamos fazer? Aumentar demais aqui a escala de corrente. Estava em 60 mA para o shunt, eu passei para 3 amperes de novo para o campo série. Então, na hora que fecharmos aqui a fonte, olha só, já deu 0,45 volts, ou seja, a queda de tensão está elevada. Na escala de 3 amperes, a leitura foi de 1,5, 6, 7, 8, 1,9 amperes. Um pouquinho acima aqui dos 10%, mas dá para medir porque foi muito rápido. Tensão lida 0,041 dividido por 1,75 amperes. Pois bem, gente, estamos aqui com todas as medições de resistência possível. Daria para medir, por exemplo, em conjunto, sei lá, se eu precisasse medir da resistência entre o ponto A e o ponto F da máquina, ou seja, com a máquina ligada em série, eu poderia ter feito a ligação aqui entre o H e o E1 e feito a medição entre A e F. Então, poderia fazer qualquer medição aqui, por exemplo, para ligação série ou para ligação composta, depende do que eu quisesse fazer. Então, eu vou deixar aqui as contas para vocês resolverem, tá? Como exercício. Então, vocês vão determinar aqui para a gente o RH, o RCD, o RE1F. Além disso, olha só, vamos ver qual que é a temperatura ambiente na qual foi feita essa medição. Então, tem um termômetro aqui, ele está marcando aqui 25 graus, basicamente. Então, nós vamos anotar essa temperatura aqui, 25 graus Celsius, porque é possível aplicar o cálculo para poder fazer a correção desses valores de resistência para uma temperatura específica. Qual o cálculo que vocês terão que fazer? É essa equação aqui, pessoal. Então, o que essa equação está mostrando para a gente? Por exemplo, se eu quisesse determinar a resistência do enrolamento para quando a máquina está em plena operação aqui, sei lá, por exemplo, 75 graus Celsius. Então, qual que seria essa resistência que nós medimos se a máquina tivesse a 75 graus Celsius? Seria a resistência que nós calculamos ou medimos na temperatura ambiente, que eu chamei de RTA. Então, vamos supor, aqui deu X ohms, então vocês encaixariam o valor X aqui. E aqui dentro teria um fator de correção de temperatura, que seria 234,5 mais a temperatura na qual vocês querem saber a resistência, por exemplo, 75 graus Celsius, dividido por 234,5 mais a temperatura ambiente medida, que no nosso caso aqui foi, por exemplo, 25 graus Celsius no dia da medição. Aí eu pego e aplico essa formulação para poder corrigir essa resistência para uma certa temperatura. Ah, Renan, não poderia ter medido diretamente aqui usando o ohmímetro? Pessoal, às vezes sim, às vezes não. Depende da ordem de grandeza da resistência medida. Se essa resistência medida for uma resistência muito baixinha, a medição com esse aparelho aqui não vai ser muito boa não, porque ele está preparado para medir resistências acima de 1 ohm, que é que mede bem a partir de 1 ohm, que é por conta do fundo de escala da medição. Se essa resistência for menor do que isso, pode ser que ela seja falseada. Às vezes a própria resistência do cabo, a resistência interna do medidor vai influenciar nessa medição de resistência usando o ohmímetro. Então teria que usar uma outra metodologia. Essa metodologia que a gente usa aqui, usando uma fonte de tensão contínua, ela é aplicável, mas mais exata ainda que essa medição seria, por exemplo, usando uma ponte dupla de Kelvin, ou então um miliohmímetro, alguma coisa nesse sentido, para poder fazer essa medição corretamente, ok? Mas já que surgiu a curiosidade, vamos fazer o seguinte, eu vou medir aqui qual que seria a resistência usando o ohmímetro direto, para vocês compararem aí com seus resultados para ver se está mais ou menos adequado ou não, beleza? Então, eu vou colocar aqui meu medidor na escala de resistência, vou apontar o positivo aqui no polo A e o negativo no polo H, beleza? Então, estamos aqui com a medição, vou tirar esses cabos aqui do caminho, usando o ohmímetro diretamente, ok? Então, notem a medição que ele pegou aqui.
Tá vendo? Até a resistência de contato aqui influencia. Então ele está pegando aqui, olha só, 0,8 ohms. Se você quiser tentar dar uma melhorada nessa medição, vê aqui quanto que ele tem de resistência interna do medidor. Ó, fechei um cabo no outro, ele deu 0,2 internamente. Então será que essa medição entre A e H vai dar o 0,8 menos o 0,2 do medidor interno? Da resistência interna do medidor? Agora se eu mudar aqui para poder fazer a medição do campo shunt, olha só, apontou 91,7. Será que essa conta vai dar aproximada? Agora vamos fazer o campo série. 0,4. Resistência interna do medidor 0,2. E aí, será que vai dar 0,2 ohms? Então façam as contas aí, pessoal. Vê se os cálculos que nós detalhamos aqui vão bater com a medição do ohmímetro e dá um feedback aqui pra gente nos comentários, beleza? Bom, é isso aí, a aula curtinha hoje, mas espero que vocês gostem. Continuem aí na playlist, que ela tá muito interessante. Deixa o joinha, deixa o seu comentário se tiver alguma dúvida. E é isso aí, beleza? Valeu, um abraço e até mais.